Glória a Deus, graças a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos. E também quero saudar os irmãos que estão na internet, glória a Deus, ouvindo o trabalho aqui nessa noite, do YouTube e do Facebook também, para que Deus venha chegar aí na sua casa em nome de Jesus. Vamos dar início aqui no culto. Nós estamos aqui na congregação de Loteamento Brasil, aqui na cidade de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Nosso pastor presidente é o nosso pastor Rinaldo Renovato de Lima. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar em pé os irmãos, nós orarmos, aqui já dando início ao culto nessa noite. Oremos todos. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por ter chegado aqui neste lugar, nesta casa. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a te adorar, a te servir, meu Deus, e a te buscar, Senhor. Que o Senhor esteja no controle de tudo, meu Deus, nos ajudando e providenciando o necessário. No nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção neste culto. Amém. Glória a Deus. Nossa irmã Ivone vai louvar a Deus, aqui com 2 hinos da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Graças a Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A você, meu irmão, que está a nos ouvir, que você também possa ter essa mesma paz, que você possa estar confiando no Senhor, né? Que é poderoso para fazer milagres em nossas vidas. Vamos louvar a Deus, nós estamos no número 74. Talvez Cristo venha romper da aurora, com os santos atuando e com voz sonora, os mortos fora, dos sepulcros pra fora, Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, que ou em uma noite a luz resplandeça. Irmão, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá. Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos do mundo, então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá. Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Glória a Deus, não é? Nós, a igreja do Senhor, aguardamos a qualquer momento o Senhor vir buscar a sua igreja. Em breve estaremos com Ele nas mansões celestiais, exaltando e glorificando a Ele, não é? Vamos ainda adorar o Senhor Jesus com 545. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus para todo sempre. Deus enviou seu Filho amado para perdoar
na cruz morreu. Aleluia. Por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Vamos ainda continuar adorando o nome do Senhor Jesus nesta noite, né? Vamos em exaltação a Ele, porque Ele é digno de glória, de honra e de louvor. Vamos ainda louvar o Senhor com 291. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. E você que está a nos ouvir, continue. Se você já é um crente em Jesus, continue firme na mensagem da cruz de Jesus. E você que ainda não aceitou Jesus, que possa aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador, para que possa estar com Jesus para sempre nas mansões celestiais. Glória a Deus. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz,
para minha santificação. Glória. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus, né? Temos que levar a nossa cruz sempre, sempre. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Né? Então esse é o mandamento de Jesus, de estarmos sempre atentos à palavra de Deus, porque ele mesmo disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos fazer aqui a leitura da palavra de Deus, né? Já está próximo aqui, glória a Deus, que diz aqui em Mateus capítulo 6, e versículo 30. Mateus, Evangelho de Marcos, capítulo 6, e versículo 30, que fala da primeira multiplicação dos pães e peixe. Glória a Deus. Primeira multiplicação dos pães e peixe. Marcos capítulo 6. Aleluia. Diz assim, Marcos capítulo 6 e versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhe, vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos os conheceram e começaram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximando-se deles, e Jesus saindo viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os de seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse, dai vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós comprar, e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse, quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentou
foram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50, e tornando-se e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e o abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus, né? Quase 5.000 homens. Amém. Só até aqui esse milagre que Jesus fez aqui da multiplicação dos pães, né? Vamos orar, irmãos. E agradecendo a Deus por essa leitura que fizemos, né? E também fazendo uma oração aqui pelo nosso Brasil, né? Pelo que está acontecendo, essa pandemia aí, essa crise que está surgindo. Também vamos orar, pedindo a Deus misericórdia por o nosso povo, por a nossa nação, para que Deus venha abençoando as autoridades, o presidente da República e o parlamento, e o judiciário também, para que Deus venha tomando a frente e ajudando aquele povo a tomar decisões, porque nós temos que recorrer só a Deus, é Deus quem nos fortalece, é Ele quem nos dá a orientação, né? Oremos todos. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, meu Deus, obrigado por tudo, por tua bênção. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por a oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor, de ler a tua Santas Escrituras, Senhor. Meu Deus, fique conosco, Senhor, nos ajuda. Meu Deus, tome à frente, Senhor. Nós apresentamos, meu Deus, o nosso país, meu Deus, nosso Brasil. Senhor, chega com a tua providência, meu Deus, eliminamos esse vírus aí, Senhor, da Covid-19. Meu Deus Santo, e o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, interferir, meu Deus, neste negócio, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode todas as coisas, Senhor. Nós te apresentamos, meu Deus, o nosso presidente da República, Senhor, as nossas autoridades constituídas, meu Deus, sobre o nosso país, os deputados, senadores e ministros, meu Deus. Chega, Senhor, tocando no coração destes homens, meu Deus, para que eles, Senhor, venha fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor, meu Deus, determinar. Nesta noite, Senhor, nós oramos pelo nosso Brasil, por nossa comunidade aqui no loteamento Brasil, Senhor, também pela cidade de Parnamirim, meu Deus, pelo nosso pastor Linaldo Renovado de Lima, Senhor. Meu Deus, nos guarda, meu Deus, e nos livra, nos ajuda, dá continuidade, Senhor, este culto, este evangelho, aqui nesta comunidade, meu Deus. Nós te pedimos pelos nossos irmãos, meu Deus, os irmãos que se congregam aqui nesta casa, Senhor. Chega, meu Deus, chega, meu Pai, abrindo porta de emprego, Senhor. Chega, Senhor, curando os enfermos. Meu Deus, o Senhor pode todas as coisas, meu Pai. Nós pedimos pelas famílias, meu Deus, pelos drogados, por todos aqueles, Deus, que já há dias, meu Deus, não vai à tua casa, não vem te adorar aqui na tua casa, Senhor. Abençoa todos, no nome santo de Jesus. Nós pedimos a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, né? Vamos continuar aqui adorando a Deus, irmãos. Vamos contar aqui nosso irmão Manel, e vai louvar a Deus aqui nessa noite, junto com nossos irmãos, aqui nessa congregação. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui adorando o Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar, vamos agradecer o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Onde Deus diz, onde tem 2 ou 3, Ele está no meio. Glória a Jesus. Por isso, eu estou feliz como Deus. E eu creio em nome de Jesus que vai passar. Vai passar. Aleluia.
no seu quarto escondido. Aleluia. Você mal consegue a falar. Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, ei, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para a sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Aí Jesus Cristo olha para você nessa noite e fala bem assim, ó: vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Não se desespere, porque Jesus Cristo está no controle de tudo. Aleluia. Ele está comigo, com você no barco. Não pula do barco, porque Deus está contigo. Eu só digo uma coisa a você nessa noite. As minhas palavras é pouca. Só digo a você que vai passar. Vai passar. É só tu crer no Senhor e ficar no teu lugar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, graças a Deus, né, pelo nosso irmão Manel, aqui adorando a Deus, junto com nossos irmãos da congregação. Temos um número bem resumido, apenas 5 irmãos, né, aqui na congregação adorando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos dar início aqui ao trabalho nessa noite. Nós fizemos, irmãos, uma leitura aqui na Palavra de Deus, que está aqui em Marcos capítulo 6, né? Que fala sobre a multiplicação dos pães e peixe. Pães e peixe. Era um momento difícil ali para os discípulos. O discípulo mesmo, chamado Jesus, mandou para ele despedisse o povo, porque era uma grande multidão e não tinha como dar comida para todos. Mas Jesus disse, foi bem claro quando disse: quantos tem aí? Quantos tem? E eles disseram: nós só temos 200 dinheiros. Mas o que é isso para tantos, né? Não dá para uma multidão tão grande, uma multidão tão enorme. Mas só que tinha um menino lá no meio que tinha uma cesta com 5 pães e 2 peixes. Então trouxeram aqueles pães até Jesus. E Jesus diz a Bíblia, Jesus levantou os pães sobre o alto e abençoou aqueles pães e aqueles peixes, né? E mandou ele distribuir, deu aos discípulos. A Bíblia diz lá em João, essa leitura aqui é em Marcos, Jesus entregou aos discípulos e os discípulos entregaram ao povo. Glória a Deus. Esse é o mistério, né? Esse é o mistério da multiplicação. Fique impressionado, porque o escritor ele é bem claro quando ele diz que ele entregou para os discípulos e foram e entregaram ao povo. Então é uma coisa que nós temos com Deus. Deus ele usa alguém para abençoar alguém. Sempre é assim, sempre é dessa maneira. Nós devemos colocar na nossa mente que Deus ele não vai descer do céu para tratar com você pessoalmente
Jacó, mandou mensageiros como Elias, Jeremias e muitos outros profetas que se levantaram, como Eliseu, para abençoar outras pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus, sendo um homem, ele não fez diferente. Ele usou os discípulos, ele tinha 12 pessoas ao seu lado ali. Certo que alguém diz, mas Jesus só tinha 12 discípulos? Não, ele tinha mais do que 12. Porque você vê quando ele envia outros 70, que não tinha nome, não era nomeado, mas nomeado mesmo, chamava dele, era apenas 12. Mas Jesus, ele usa. Ele quer te usar para você abençoar alguém. Deus, ele quer nos usar para nós abençoar alguém. Mas às vezes o problema nosso, de alguns irmãos, é que tem irmãos que têm a mão fechada, né? Tem irmãos que, como dizia minha avó, lá no interior, tem a mão de vaca. Minha tia dizia que tem gente que é miserável, não tem coragem de ajudar ninguém, não tem coragem de dar nada a ninguém, não tem coragem de dar uma cesta básica a ninguém. Como é que você quer que Deus lhe use nessa área? Já que você está ouvindo aqui pela internet aí esse vídeo, glória a Deus, quem sabe Deus não está falando com você, né? Deus, ele quer usar alguém na terra para abençoar alguém. E essa palavra nesta noite é para quem está escutando. Louvado seja o nome de Jesus. Era apenas 5 pães e era apenas 2 peixes. E ali naqueles pães comeram 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se nós formos notar as mulheres e as crianças também, porque só homens eram 5.000. Alguns historiadores dizem que abaixo de umas 20.000 pessoas. Se fosse um casal, glória a Deus, com 2 filhos, daria 20.000 pessoas. Se fosse apenas um casal, um homem, uma mulher e um filho, daria 15.000 pessoas. Se fosse ali naquela soma, um casal ali, uma família com 3 filhos, que Israel naquela época, as mulheres tinham 10, 12, 15, 20 filhos, muitos filhos as mulheres tinham, porque era uma honra uma mulher ter um filho, depois ter mais outro e mais outro, sinal que era abençoado por Deus, e os filhos eram muitos, né? Os filhos eram muitos ali, e foi muita gente. Foi tanta vez que comeu esse povo todinho e ainda sobrou 12 cestos, cheios de pedaços de pães e de peixe. Cheios, né? Jesus disse, não desperdice. Junte tudo que sobrou. Não podemos desperdiçar. O que Deus lhe deu, o que Deus está te dando, não desperdice. Guarde. Não, mas amanhã é outro dia. A Bíblia diz que nós não devemos, alguém diz assim, a Bíblia diz que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Isso é verdade. Mas a Bíblia diz que só precisa cada dia o teu mal. Então é assim que nós vivemos. Se você não cometeu o teu mal hoje, para que você vai se preocupar com amanhã? Se o que você recebeu hoje, você não gastou todo, pode sobrar alguma coisa para gastar amanhã. Isso é bom também para nós, glória a Deus. Isso é uma dica que a Bíblia nos dá a respeito de José, quando ele chama Faraó e explica para Faraó que deve se guardar a 5ª parte de tudo aquilo que for feito, que for ganhado, de todo o Egito ali. E quando vier essa grande seca sobre o Egito, aí o Senhor deu os celeiros cheios de comidas e vai passar 7 anos despreocupado, né? Glória a Deus. Então não devemos nos preocupar com o dia, nós só precisa cada dia o nosso mal. Muitas pessoas cometem coisas erradas nos dias de hoje, né? Algumas pessoas que sofrem consequências para o dia de amanhã. Mas a Bíblia é bem clara quando Jesus disse assim, aqui no versículo 41 do capítulo 6 de Marcos, ele disse, e tomando ele os 5 pães
e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. Está vendo? Ele partiu os pães, ele abençoou, né? E disse que ele partiu os pães em pedaços, deu aos discípulos, e os discípulos foram e entregaram à multidão. Os discípulos foram e entregaram àquela multidão de pessoas. Diz que todos comeram e ficaram fartos, ficaram saciados. A fome tinha matado a fome, mas só que ainda sobrou. A bênção de Deus é boa. A bênção de Deus, ela não acrescenta dores. A bênção de Deus, ela é alegre, ela dá e ainda sobra, meu amigo. Sobra para os seus familiares, sobra para os seus vizinhos. Ela ainda sobra, não importa quanto pequenininha ela seja, mas ela vai dar tranquilamente para todos. Porque Deus sabe a medida de todos. Algumas pessoas dizem, não, mas o meu salário é tão pouco. Já outro diz assim, o meu salário dá e ainda sobra. Louvado seja o nome de Jesus. Dá e ainda sobra. E levantaram, versículo 43, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes, e comeram, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Mas por que Jesus multiplicou o pão para essas pessoas? A vez que Jesus saiu, ele entrou num barco lá no começo da leitura e foi para um lugar deserto, ou seja, ele entrou no barco e foi para o outro lado. Mas o povo via o destino que ele ia. Então eles arrodearam a multidão a pé e foram para o outro lado do mar da Galileia ali. E quando eles chegaram, o povo já estava lá esperando Jesus. O povo já estava lá. O povo não se preocupou se com a comida nem com a bebida. O povo estava preocupado era em alcançar Jesus, era em chegar perto de Jesus. E esse é o mistério. Esse é o mistério. Aonde Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O povo foi atrás de Jesus, não queria saber se tinha dificuldade, não queria saber se estava com Jesus. Então, meu amigo, se você quer essa palavra nesta noite, você que está aí pelo Facebook, ou pelo YouTube, em qualquer outra rede social for compartilhado, digo a você nesta noite que se você estiver preocupado com Jesus, Ele se preocupa com você. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Se você estiver preocupado com as coisas de Deus, fique tranquilo. Não se desespere, fique tranquilo. Deixe a água correr. Deixe o mar se levantar. Porque se Jesus estiver no barco, meu amigo, tudo vai mudar. As coisas vão dar certo. Porque as pessoas foram ao deserto. Foram ali. Não tinha comida. O discípulo mesmo lhe dispersa o povo para que eles vão às aldeias vizinhas e encontrem o que comer. Mas eles não, vamos dar de comer nós mesmos. Vamos dar de comer nós mesmos. Fique impressionado que ele se preocupa com o seu próximo. Ele se preocupa. Ali no deserto, quando o diabo tentou a Jesus, ele disse, manda aqui essas pedras e ele se transforma em pães. Jesus estava com muita fome, mas ele não mandou as pedras se transformar em pães. Não. Mas ali naquele deserto, Jesus pegou o pão. Não foi pedra, pegou o pão e multiplicou. E o pão ele transformou em vários, e o peixe transformou também em vários. Mas Jesus, na necessidade dele, ele não transformou as pedras em pães, como Satanás tinha dito. Mas ele veio na necessidade do povo, ele resolveu agir e multiplicar. Louvado seja o nome de Jesus. Isso, meu irmão, é bom para nós
buscar Jesus, fique sabendo, fique tranquilo, não se desespere, porque Jesus ele vai estar sempre no seu barco, sempre abrindo a porta que está fechada, sempre mudando a sua situação. É por isso que tem aqueles irmãozinhos que ganham um salário mínimo e dizem assim: eu dou graças a Deus, porque o meu salário sempre deu para pagar a água e a luz, e sempre sobrou um dinheirinho para tomar um sorvete. Dou graças a Deus por isso. Mas tem pessoas que ganham muito. Tem pessoas que ganham 10, 12, 3, 4 salário mínimo. E só vive chorando, chorumigando. E dizendo que meu salário não dá para nada. Tem pessoas assim. Eu acho que você que está ouvindo, que aí na sua casa, você conhece pessoas assim. Que são ricos, que têm condições. Mas chora, reclama, mas murmura. Isso é uma grande murmuração, né? Então, meus irmãos, quero trazer para vocês aqui essa palavra nessa noite, dizendo a você o que Jesus disse: se buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas estas coisas que a Bíblia promete nos serão acrescentadas. Ou seja, essas coisas elas virão atrás de nós. Não tem necessidade de fazer sacrifício, né? Como diz os neopentecostais. Os neopentecostais dizem assim: você tem que sacrificar. Você tem que pisar no tapete de fogo. Se você não subir, se você não entrar na fogueira, se você não levar o sal para sua casa, aí a pessoa não vem, não tem necessidade disso. Está escrito na palavra de Deus: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, lá em Levítico, em Deuteronômio, diz que todas essas bênçãos virão sobre ti, se atentares em ouvir a voz do Senhor. Essas são as bênçãos lançadas no Monte Gerizim. Isso é bom para nós, meus irmãos, estarmos sempre com Deus, tendo cuidado com as coisas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor vai buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Não é qualquer pessoa. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. É assim que a sua banda toca, né? É assim que a multidão anda. Jesus disse também em uma certa passagem, lá em João capítulo 15, versículo 7, ele diz assim: se tiveres em mim, as minhas palavras tiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas você lembra que eu disse agora no versículo do capítulo 6 de Mateus, versículo 33? Se buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não é só o reino dos céus. E a sua justiça. Tem que buscar o reino e depois ser justo. Ser justo. Ser um justo fiel. O salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós temos que dar uma examinada na Bíblia, dar um passeio na palavra de Deus e ver o que a Bíblia diz para podermos semear a palavra. Não é de qualquer jeito. Tem gente que vive de qualquer jeito aí, no meio dos neopentecostais, fazendo sacrifício de todo. Não. Tem que ser, como dizem as Santas Escrituras. É do jeito que está na palavra de Deus. Aí fica a pessoa decepcionada, outros ficam tristes, outros não querem mais saber da igreja, porque ensinaram ele erradamente, ensinaram ele a fazer um sacrifício, ele fez e não funcionou. Aí ele pensa que é Deus que não quer nada com ele. Não, meu irmão, não é assim que se resolve as coisas. Deus, ele quer lhe dar a mão, ele quer que você seja próspero, ele quer que você seja uma pessoa boa na comunidade, que tenha prosperidade na sua vida e na sua casa. Deus quer que isso aconteça com você, mas para isso é obrigado você fazer a sua parte. Louvado seja o nome de Jesus. E isso eu aprendi na escola secular quando eu era menino. A professora me dizia isso lá na escola.
para você ter direitos, você tem que cumprir com os seus deveres. Era isso que acontecia. Quer ter direitos? Cumpra com o seu dever. Faça, aí depois você pode cobrar. Louvado seja o nome de Jesus. O seu dever é obedecer, é buscar o reino, aplicar a justiça, para que as coisas sejam, virão sobre ti, para que não te falte nada. Assim diz a palavra de Deus. Temos que pegar a pedagogia da palavra de Deus, aplicá-la na nossa vida, para vermos as bênçãos fluírem na nossa vida. E não é só na nossa vida não, as bênçãos fluem também nos nossos familiares, nossos parentes também recebem muitas bênçãos por causa da nossa fé em Cristo Jesus, né? Graças a Deus, eu agradeço a Deus essa noite por esse culto aqui na congregação, no loteamento do Brasil, pelos trabalhos que estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo trabalhos bem resolvidos na congregação, porque devido a esse vírus aí, o governador do Rio Grande do Norte fez um decreto, glória a Deus, e nós resumimos os trabalhos. Os irmãos que estão em casa, que são um grupo de risco, glória a Deus, e apenas poucos irmãos vêm à congregação. Mas estamos aqui, adorando a Deus, gravando o culto aqui e botando nas redes sociais para que os irmãos que estão em casa assistam o trabalho. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Nós já vamos encerrar aqui o trabalho nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. E vamos ficar em pé os irmãos para vermos já uma oração. Nessa oração aqui, eu vou convidar a nossa irmã Ivone. Nossa irmã Ivone vai louvar a Deus, vai orar a Deus, né? Encerrando o culto aqui nesta noite. E eu daria a bênção em nome de Jesus. Essa congregação, os irmãos que estão vindo pela internet, é a congregação de Loteamento Brasil, no setor 11, aqui na cidade de Parnamirim, nesse estado do Rio Grande do Norte. Nosso pastor presidente é o pastor Rinaldo, renovado do Lima. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus pelo trabalho realizado. No nome de Jesus. Querido e amado Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, Deus, que passamos aqui na Tua casa, Deus, adorando e exaltando o Teu santo nome. Deus, quero Te pedir, Senhor, esta noite, por todos os Teus servos, ó Deus, que aqui chegaram, por aqueles que não puderam vir, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os encha de graça, de saúde, ó Senhor Jesus, por aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, que o Senhor chegue restaurando, curando, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Agora, Paizinho querido, nos despede com a Tua bênção, é o que nós te oramos, já te agradecemos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos dizem amém e a paz para todos. Pode ligar aí, irmão.